Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, amigos e amigas do programa Mais Cidadão. É uma grande alegria e satisfação esse nosso encontro de todos os sábados. Para mim e para Silvia Coelho, vocês não fazem ideia que motivação nos dá fazendo a nossa audiência ficar cada vez maior. No programa de hoje, vamos falar de produtos orgânicos, aqueles livres de agrotóxicos, hormônios, remédios ou componentes transgênicos, aqueles que realmente fazem bem para a sua saúde. Outro conceito importante da agricultura orgânica é a sustentabilidade, que você sabe, visa a preservação do meio ambiente e uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores envolvidos nas unidades produtoras. Você sabia que no Brasil temos mais de 12 mil propriedades agrícolas orgânicas? E apenas na nossa região metropolitana de Campinas são cerca de 500 unidades. Isso mesmo, cada vez mais os alimentos orgânicos estão próximos do consumidor e com preços mais acessíveis. Para falar sobre esse assunto, eu entrevistei Romeu Leite, ele que é o presidente da Câmara Temática Nacional da Agricultura Orgânica. Ele ajudou na elaboração da lei que regulamenta e certifica a produção de alimentos orgânicos no país. Romeu também é um produtor e ele nos acompanhou numa visita à sua propriedade, a Vila Yamagishi, uma grande unidade produtora da nossa região, que está localizada na cidade de Jaguariúna, a cerca de 30 quilômetros de Campinas. A produção na Vila Yamagishi é intensa. A unidade funciona há mais de 26 anos. São 60 hectares de terra e 23 funcionários da produção de mais de 60 variedades diferentes, entre hortaliças, leguminosas e frutas. A vila também é uma grande produtora de ovos orgânicos. São 12 mil galinhas que produzem 600 dúzias de ovos por dia. Agora acompanhe a minha entrevista com Romeu Leite. No Brasil, a produção de alimentos orgânicos chega a quase 2% de toda a produção agrícola. São hortaliças, leguminosas, frutas e ervas cultivadas sem agrotóxicos, hormônios, remédios ou componentes transgênicos. Trata-se de uma produção sustentável que busca o equilíbrio do meio ambiente. Preocupa-se com a preservação do solo, das nascentes, do ar e também com a qualidade de vida das pessoas. A produção agrícola orgânica no Brasil está em franco crescimento e vem conquistando cada vez mais adeptos que buscam alimentos mais ricos em nutrientes, sais minerais e vitaminas, livres de produtos químicos e, por isso, ideais para a melhoria da saúde das pessoas. Bom, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de agricultura orgânica. Você sabe o que é isso? Claro, você sabe que às vezes interessa para você comprar um produto melhor, sem agrotóxicos, sem metais pesados, coisas que fazem mal para a saúde humana. Por isso nós estamos aqui na Vila Yamagishi e vamos falar com o senhor Romeu Leite, ele que é médico veterinário e que é uma pessoa que trabalha nessa área há muitos anos e é um dos coordenadores aqui, um dos proprietários dessa área espetacular, de cerca de 60 hectares. Tudo bom, Romeu? Tudo bem, tudo bom, professor. É uma alegria falar com você e a gente queria saber logo de cara, o que é a agricultura orgânica? A agricultura orgânica é um modelo de agricultura que preserva o meio ambiente e que também se preocupa com as questões sociais. Quer dizer, dentro de uma produção orgânica, não é permitido o uso de agrotóxicos, de transgênicos, nenhuma atividade que vá prejudicar o meio ambiente. É necessário se preservar a água, as nascentes, os rios e também a qualidade de vida dos trabalhadores que trabalham nesse modelo de agricultura. Eles precisam ter moradia digna, precisam ter acesso à escola, precisam ter saneamento básico. Tudo isso faz parte da legislação da agricultura orgânica. Desde quando existe uma política nacional que regula essa questão da
agroecologia ou agricultura orgânica? A agricultura orgânica, ela foi, a Lei 10.831, que é a Lei da Agricultura Orgânica, ela foi publicada em dezembro de 2003. A agricultura orgânica já existe há muito mais tempo que isso, mas somente em 2003 é que o governo publicou uma legislação regulamentando esse setor. Tá, quando a gente fala em regulamentação, significa o seguinte: alguns são certificados e outros não. Existem regras de certificação. Quem faz a certificação no Brasil para dizer o meu produto é um produto orgânico e eu posso vendê-lo nessa categoria? O Ministério da Agricultura credencia organismos de avaliação da conformidade. Podem ser empresas particulares ou associações de produtores com o uso de um selo, que é o selo do Orgânicos Brasil, que é um selo governamental, que identifica para o consumidor que aquele produto foi produzido de acordo com a legislação orgânica. Quantos por cento no Brasil de tudo o que se faz em termos de produção de legumes, de folhas, enfim, essa agricultura orgânica representa quanto por cento da produção nacional? O Brasil hoje ainda não chega a 2%, está em torno de 1,8%, 1,9% da produção agrícola brasileira, né? Em torno de 1,8%, 1,9% da produção agrícola brasileira é certificada como orgânico. Esse segmento, embora ainda pequeno, ele vem crescendo, né, segundo as pesquisas aí do BNDES, vem crescendo em torno de 20% ao ano. Existe, em termos mundiais, o órgão da FAO, que é ligado à ONU, e que discute sempre as questões da alimentação no mundo. Hoje tem mais bocas querendo comer do que produtos colocados à disposição. A gente sabe que esses produtos agrotóxicos, eles, vamos dizer, acabam com uma determinada quantidade de insetos, etc., que atacam as folhas, mas por outro lado, cada vez os insetos vão ficando mais resistentes, vai se gerando uma situação que nunca sai do lugar. E a cada vez a terra vai sendo prejudicada e as pessoas vão adquirindo para a sua saúde algo que é inaceitável. Qual é a tendência mundial? É de estimular a agricultura orgânica ou cada vez ampliar a escala e ficar na agricultura convencional? Exatamente, professor. O senhor colocou bem essa questão, esse ciclo vicioso, né, de que cada vez vai se desenvolvendo produtos mais fortes, que contaminam mais o ambiente, contaminam também, né, a alimentação dos consumidores. Esse ciclo vicioso já está comprovado, né? E a ONU fez uma pesquisa através da FAO, publicada o ano passado, apontando quais seriam as saídas para a produção de alimentos mundiais. Certo. E a própria ONU reconhece que a única saída possível é uma agricultura limpa, uma agricultura, né, que a gente chama de agricultura orgânica, em que você saia desse ciclo vicioso, porque a capacidade de suporte do planeta em relação a esses elementos contaminantes, ela está se esgotando. E haveria escala suficiente para atender a fome no mundo? Atualmente, com o padrão de alimentação que nós temos no mundo hoje, nem esse sistema atual com agrotóxicos, nem o sistema orgânico consegue, a longo prazo, suprir as necessidades. A população vem crescendo com um padrão alimentar. Imagine se o mundo inteiro tivesse o padrão de alimentação que tem nos Estados Unidos. Tá certo. Né? Nem precisaríamos de 6 planetas para conseguir suprir essa necessidade com o padrão alimentar atual. Mas a agricultura orgânica ela tem mostrado que também é possível produzir em grande escala. Nós temos vários exemplos. O maior produtor mundial de açúcar orgânico é brasileiro, né? E nós temos vários exemplos aí de que a agricultura orgânica é aplicável em grande escala também. Romeu, eu vejo em alguns textos e tal, de vez em quando eu estudo essas coisas e tal, e eu percebo que existem comentários no mundo inteiro e também no Brasil, de que o solo brasileiro não tem tantos nutrientes como os solos de outros países e que por isso o Brasil precisa criar formas de compensação do seu solo para gerar um produto à altura da qualidade internacional. É verdade isso? O solo brasileiro, na verdade o solo no clima tropical, a fertilidade desse solo, ela é basicamente feita pela atividade das bactérias que tem no solo. O solo do clima tropical é diferente do solo do clima temperado. Na Europa, a fertilidade do solo se mede pela quantidade de nutrientes que aquele solo possui.
Que lá na Europa, quando você tem o inverno, as bactérias elas ficam paralisadas, não tem atividade, então o solo precisa ter uma quantidade de nutrientes bastante grande. Já no Brasil, quando você tem um clima tropical, as atividades das bactérias, essa atividade é que disponibiliza os nutrientes para as raízes da planta. Então há que se preservar a atividade dessas bactérias através de um manejo, de uma tecnologia que você mantém o solo sombreado ou com uma cobertura morta, com palhadas ou com vegetação mesmo. Então, dessa forma, o solo no nosso país, no nosso continente, ele se mantém muito mais fértil. Tá certo. Quem não ouviu falar de um trio, NPK? Você vai em qualquer lugar, você tem um vasinho em casa, você tem uma planta, uma árvore que você quer plantar, alguém diz, você tem que colocar NPK aí. O que significa isso? É nitrogênio, fósforo e o potássio, não é isso? Exatamente. Quando você tem uma agricultura orgânica, como é que você compensa? Se você não pode ter esses produtos comprados numa loja, como é que você faz isso na natureza? Dentro da agricultura orgânica é utilizado o composto orgânico. O composto orgânico ele é feito através de dejetos de animais e também de restos de plantas que atribui o carbono. E esse material ele passa por um processo de compostagem que basicamente é uma fermentação onde as bactérias vão atuar ali e que vão disponibilizar para a planta não só o nitrogênio, o fósforo, o potássio, mas muitos outros elementos que não se restringe simplesmente ao nitrogênio, fósforo, potássio sintético que a agricultura convencional coloca no solo através de resíduo de petróleo, na verdade. Então o composto orgânico ele é muito mais rico, ele supre a necessidade de nitrogênio, fósforo, potássio e muitos outros nutrientes ainda. A agricultura orgânica se confunde com a agricultura familiar? A agricultura orgânica é uma modalidade que ela se encaixa perfeitamente para a agricultura familiar. Por quê? Ela exige muito mais atenção do agricultor, muito mais cuidado, e principalmente observação dos processos que acontecem na natureza. Então, em grande escala, muitas vezes você não tem condição de ter esse cuidado tão atencioso com o solo. Já na agricultura familiar, você tem essa condição e por isso a agricultura orgânica ela é predominantemente na agricultura familiar. Mas a agricultura familiar não é só orgânica, existe também a agricultura familiar com produtos químicos. Tá certo. E me fala uma coisa, no Brasil, como é que é o mapa da distribuição dos produtores orgânicos? No Nordeste, no Centro, no Sudeste, no Sul, como é que é essa distribuição? A maior parte da produção orgânica no Brasil se concentra nos 3 estados do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor hoje de produtos orgânicos, e nós temos em termos de unidades de produção, o Nordeste ele tem maior número de unidades de produção, mas a maior produção propriamente dita, ela está no Rio Grande do Sul. São Paulo está se desenvolvendo bastante, nós temos hoje no Brasil em torno de 12 mil unidades certificadas, existem muitas não certificadas, mas esse levantamento não é possível ser feito sem o cadastro. E São Paulo tem em torno de 2 a 3 mil unidades certificadas. Tá. Eu, quando vim para cá, conversei com alguns amigos e tal. Eu, particularmente, consumo muito produto orgânico, porque eu acho que faz bem para a minha saúde e da minha família. E eu converso com algumas pessoas, eles dizem, mas Coelho, o produto é mirradinho, não tem o mesmo volume, um pé de alface não é tão grande, e às vezes o preço é maior do que o preço do alimento convencional. Então eu pergunto, isso é verdade? Quanto que é mais caro em relação ao produto convencional e se há uma tendência de virar esse jogo? Em primeiro lugar, com relação ao aspecto, a qualidade do produto, ela já foi, assim, o produto orgânico já foi muito menor, já foi muito menos apresentável do que o produto convencional, mas com o passar dos anos os agricultores vão desenvolvendo metodologias, vão desenvolvendo técnicas que hoje o produto orgânico ele se equipara em termos de aspecto, em termos de qualidade com o produto convencional. Visualmente, e lógico que o conteúdo dele é muito mais saudável por não conter resíduo de veneno e tudo mais. Mas a questão do preço depende muito de onde você compra. Você vai comprar no supermercado, nós temos pesquisas aí feitas pelo Instituto de Defesa do Consumidor que mostrou que chega até 400% mais caro. Enquanto se você comprar diretamente do produtor, você vai pagar entre 20% a 25% mais caro. Porém, se você for ver o custo global disso, o que você
gasta a mais com o produto, você economiza na farmácia, né? Porque Certo. você não vai estar se contaminando, Tá né? certo. Além do que vai estar preservando também o meio ambiente e a saúde das pessoas.